Ai, obrigada, viu? Imagina, obrigado a você. Você não se lembra de mim, mas eu trabalhei na Rádio 97 lá. Claro que você não vai lembrar, porque eu era, sei lá, tinha 18 anos. E na época, lá na Rádio 97, lá em Santo André, vocês iam muito lá. Que maravilha, que saudade disso tudo. Tanto com a banda Tafo quanto com o Dr. Sim, né? Sim, e vocês tocavam no aniversário da rádio, vocês eram muito Guaramaçã, presentes. Guaramaçã. Sim, e eu tenho essa memória muito feliz, assim, de ter acompanhado a carreira de vocês. Enfim, nós vamos começar aqui o programa, senão vai ficar um papo de compadre e comadre. Verdade, Olá, eu sou a Adriana e eu começo agora mais uma mistura. O meu convidado de hoje é o cantor, compositor e instrumentista Ivan Buzik, que acaba de lançar um álbum muito interessante, que ele vai contar tudo aqui pra gente, que é o Into the Blues. Muito obrigada, Ivan, por ter topado esse papo aqui comigo, pra gente falar sobre essa sua imersão aí. Mas eu que agradeço. Acredito que seja a primeira entrevista falando desse meu novo álbum, dessa fase maravilhosa que eu esperei por tanto tempo e agora está acontecendo. Então, que prazer estar aqui com você. Como já falamos antes, né, a gente já tem uma história antiga, já desde a Rádio 97, e uma ligação legal, então para mim é uma grande honra. Muito obrigado. É muito legal ver um músico como você, um artista tão importante, principalmente para o rock brasileiro, e com uma carreira tão longeva, né? E lançando o álbum e fazendo essa imersão que você fez no blues. Eu queria que você começasse falando como é que foi essa imersão, como aconteceu isso, porque a gente te conhece do rock and roll, né? O seu último álbum solo, que foi o primeiro, foi no rock. E como é que foi essa caminhada para chegar nesse álbum que você acaba de lançar? Então, eu sempre falo que a gente realmente nasceu em berço musical, porque meu pai foi fundador da Traditional Jazz Band. E as memórias que me vêm de bebê mesmo são aquela coisa de berço, de cama, de cantos de ninar, regados a jazz, a blues, a música espiritual, né, a chamada spiritual, que é uma música que meu pai era especialista, aquela música de New Orleans. E então a gente cresceu nesse berço jazzístico e bluesístico, vamos dizer. E no meu disco solo, Rock and Roll, apesar dele ter uma vertente mais hard rock, assim, até o André Cristóvão participa também, o Tuco Marcondes, que tocam, inclusive, um blues bem a lá Robert Johnson, nesse primeiro disco que eu lancei. Mas esse agora é realmente um disco que eu sempre sonhei, um disco de blues raiz, que na realidade está entre as coisas que eu mais amo desde sempre. Sabe, aqueles discos de John Mayall, Clapton, com Blues Breaker, Blues Breakers, John Lee Hooker, Albert King, B.B. King, Freddie King, toda essa turma que me influenciou durante a vida inteira. Então agora foi minha chance, minha oportunidade de estar lançando algo exatamente como eu sonhei, bem orgânico, bem raiz mesmo, blues raiz. Nossa, você falou tanta coisa legal, né? Porque, assim, sobre o seu pai, eu ia até deixar mais para frente, mas já que você tocou no assunto, a Traditional Jazz Band é uma banda super importante também, né? Que tem uma história muito longa e que privilégio, né? Você poder crescer numa casa com tanta música boa e influenciando você, seu irmão, que também é músico, né? E O André, que presente, né? nossa, você falou tudo, porque eu me sinto realmente presenteado por Deus nesse aspecto. Porque eu ainda fui aquela criança que até os 11, 12 anos ainda tive chance de usar minha boca de sino, gola grande de anos 70. Então vivi esse final da era dos 70, que ainda era muito forte nessa coisa de blues, né? E eu me lembro do meu pai mesmo nos mostrando, foi ele quem comprou para ele, nos mostrou o disco Blues Breakers, que era um super time, né, do Eric Clapton com John Mayall, Hugh Flint, John McKee, ou seja, era uma turma que marcou muito a minha vida. E esse disco mudou o blues para o mundo, né, que foi aquela entrada das bandas do rock, do blues inglês, vamos dizer assim. E o Eric Clapton dali para frente, com Cream e tudo. Então, foi meu próprio pai, através dos músicos de jazz,
quem nos mostrou também o rock and roll, que primeira vez nos mostrou Led Zeppelin ou Deep Purple. Então isso tudo foi muito importante para nós, a gente soube tomar os caminhos. Então muita sorte de quem pode ter um parente ou um amigo que apresente música legal, que você possa de repente algo que entra no seu coração e muda a sua vida e você tudo para mim é música, né? Então a música para mim tem gosto, tem cheiro, remete a um lugar, a uma experiência e passa para outras pessoas, né? As pessoas também se conectam com aquilo que a gente compõe, com aquilo que a gente toca durante os shows ou os discos e acaba virando uma grande psicosfera musical. E uma outra coisa que você diz que esse álbum ele veio de um insight de uma conversa que você teve com a sua mulher, né? Com a sua companheira. Como é que rolou essa história? Eu adoro quando as mulheres influenciam dessa maneira também. A Nath é uma incrível cantora. Eu a conheci justamente por isso, porque ela é cantora e a gente começou a falar sobre música há muito tempo atrás. E ela é uma grande incentivadora também. E ela tem uma conexão muito grande em perceber momentos e às vezes me conectar com coisas que nem eu mesmo esperava. Eu me lembro, sempre conheci a carreira de Peter Green, de Fleetwood Mac e tal, mas tinha um disco específico, que inclusive é o melhor, que é o primeiro deles, do Fleetwood Mac, que eu nunca tinha escutado. Em determinado ponto, a gente comprou esse disco, acho que ela mesma comprou na Baratos Afins o disco, e um pouquinho antes de eu ir tomar banho em casa, ela botou no toca-discos o disco, e aquilo pegou muito profundamente em mim. As guitarras do Peter Green, aquelas composições, porque é muito raiz, é um disco de blues raiz, bem na onda do Blues Breakers mesmo. Tanto que, né, o Peter Green foi o cara que substituiu o Eric Clapton na banda Blues Breakers logo depois. E é um gênio, né? Tem toda essa história. Mas então, fora essa carreira, depois ficou um pouco mais pop, apesar de ser genial também, do Fleetwood Mac, tem essa fase. E eu, durante o meu banho, escutando aquilo de porta aberta, eu pensei comigo, eu vou sair do banho, eu vou montar a batera, vou ligar os microfones da minha casa e vou gravar um disco nessa onda agora, é agora, nada me segura. Eu saí do banho decidido, inspirado por esse disco que a Nath que ela tinha comprado, que ela sempre gostou, que é o primeiro do Fleetwood Mac. E é um disco que eu recomendo para todo mundo. Se causar o que causou em mim, em vocês, todo mundo vai gravar um trabalho logo depois. Mas juntou com tudo aquilo que eu já tenho na minha alma, né? Toda essa paixão por todos, né? Albert King, Freddie King, John Lee Hooker, Johnny Winter, Edgar Winter, pessoas que inclusive eu tive com alguns experiência de inclusive tocar e gravar junto, como é o caso do próprio Edgar Winter. Então, assim, de conhecer pessoas como eu conheci, Jimmy Page e etc. Então são experiências que você vai somando e eu acho que toda essa experiência afunilou nesse disco que vai sair agora, que é esse disco de blues. Muito bom, com 10 faixas, são 10 faixas, né? São 13 faixas. 13? E depois ainda vai ter bônus. E essas 13 faixas, em que momento elas foram compostas? Olha que bacana, isso é incrível. Eu sempre quis fazer uma coisa que remetesse, claro, pelas oportunidades que eu tive na vida, eu já tive muitas superproduções, bateria gravada com 40 microfones, sabe, os produtores, eles querem selecionar aqueles microfones caríssimos e tudo. O que eu fiz? Eu liguei 2 microfones na sala de casa, montei a bateria, uma bateria específica, afinei direitinho, coloquei bem nos moldes do que eu sabia que seria um som orgânico de bateria real de blues. Pluguei uma guitarra, pluguei um violão, peguei a gaitinha, deixei do lado, o baixo. E o que eu fazia? Eu gravava a guitarra, até porque as composições foram 14 composições e gravações em 14 dias. Então foi uma coisa muito realmente, como eu diria, psicografada. Sim. As letras vinham, as melodias vinham. Então eu sentava na guitarra, cantava, sentava na bateria, 1 minuto depois eu já gravava a bateria para ter a sensação. Porque como eu quis fazer, era uma época muito gostosa aqui em casa, que antecedeu o Natal, foram 2 semanas antes do Natal, que realmente tudo proporcionou um clima ameno e o espírito estava muito bom para gravar esse disco. Então, os sentimentos estavam muito perfeitos para se gravar um disco de blues. Sabe, com a minha família, com a cabeça
voltada realmente, eu consegui voltar a cabeça só para essa arte, para esse disco de blues, durante esse período, e fui presenteado com essas músicas que algumas a gente às vezes nem sabe de onde vem, e eu acabei fazendo isso. Eu fiz de uma maneira como se eu fosse algumas pessoas. Então, eu olhando para mim mesmo, eu gravava guitarra, já sentava na bateria, colocava um baixo. Muitos deles foram regravados, os baixos, depois, pelo meu irmão Andrea, que para mim é o melhor baixista que existe e que tem o conceito, né, de blues. Mas assim, eu gravei todas as guitarras, todos os violões, gravei as baterias todas, gravei vocais todos, ou seja, compus todas as músicas. O que quer dizer isso? Não é uma coisa de ego. É uma coisa que tudo estava dentro de mim e eu consegui me expressar em todos os instrumentos. Porque talvez naquele momento tinha que ser isso mesmo, tinha que ser exatamente o que estava aqui na minha cabeça e no meu coração. E é o que o disco saiu. Claro, para os shows agora eu tô com uma super banda que depois eu quero até falar sobre eles. Para o show que vem aí dia 1º na Blue Note. Para fazer os shows agora tem o Jimmy Papon nos pianos, Henrique Cesarino, que é o baixista da banda Hurricanes, que é uma super banda de rock and roll 70 mesmo, também tem muito de blues neles. O Jimmy Big Lee, Juliano Big Lee na batera, grande revelação aí. E o Roy Carlini na outra guitarra, sangue nobre, filho do grande Luiz Carlini, grande parceiro meu de muito tempo também. Muito bom. Você sabe que você falou do seu irmão, e todas as vezes que eu te vi, você sempre estava com ele, e é uma relação muito legal que você tem com ele, que me lembra muito a relação do... Ah, tudo bem? Como você chama? Olha como você chama. Eu me chamo Liam. Ah, que legal! Bem-vindo. Então, continua, desculpa. Então, e a sua relação com o Andrea sempre me remete muito à relação do Marcos Valle com o Paulo Sérgio Valle, que também é uma relação, uma parceria musical e uma grande amizade. E aí hoje, né, enquanto eu estava me preparando aqui para esse papo com você, eu falei assim, putz, o segundo álbum solo dele. Eu falei, quer dizer, solo mais ou menos, porque tem um irmão também. É verdade. Né? Eu não perdi a chance de ter os contrabaixos dele, porque a gente cresceu junto e a gente tem uma cabeça e uma alma musical muito parecida. A gente pensa igual, sabe? Tanto que isso foi o que refletiu muito na nossa carreira quando eles falam da cozinha, dos irmãos Buzik, aquela coisa, o entrosamento do baixo, da batera, das duas vozes que se combinam. Então, claro que eu chamei ele para a maioria dos contrabaixos do disco e não podia ter outro resultado, né? E a gente tem uma ligação de muito amor, desde sempre mesmo. É muito lindo, é muito legítimo e muito legal de ver. E aí você falou, né, agora da bateria. Eu queria que você falasse também um pouco como é sair do instrumento e, né, ser o frontman de um projeto. Como você se prepara para isso? É algo orgânico? Como é? Então... A gente, claro, são 45 anos na batera, né? Com certeza, 99% das pessoas me veem como Ivan Buzik baterista. Não tem como. Mas são muitos e muitos trabalhos que eu fiz já como frontman. Ultimamente, até mais do que sempre, porque tenho tido alguns... Só com a minha esposa eu tenho 3 projetos onde eu também sou frontman, que é... o tributo daquela... na realidade é uma imersão da série Daisy Jones and the Six, que eu indico para todo mundo, que é uma série espetacular, que parece como se fosse uma história, assim, é bem baseado, e é baseado na história do Fleetwood Mac, basicamente, e é uma série maravilhosa, com músicas incríveis, e a gente faz uma imersão que é um total sucesso, sempre casa cheia, do Daisy Jones and the Six, onde eu também sou frontman e guitarrista. Tenho também o Em Púrpura, que é uma banda autoral, que a gente inclusive lançou um disco bem que eu adoro, produzido pelo Chris Simões, lá de Belo Horizonte. E também agora tem o Linda Ronstadt Experience, que é, para nós, uma das maiores cantoras que já existiu. Ela não é tão conhecida no Brasil, mas ela é um monstro sagrado musical, adorado por todos desde sempre. E a gente vai trazer para que os brasileiros conheçam mais ainda sobre Linda Ronstadt em breve.
Você falando de todos esses projetos, mas desde lá dos anos final de 80, 90, o Dr. Sim, Banda Tafo, que a gente estava falando um pouco. E assim, e você também tocou na banda de Supla, não foi? Na primeira banda dele? A gente tocou 1 ano e meio com o Supla e gravamos um grande disco com ele. Tenho muito orgulho dessa fase, porque também essa fase ela originou o Dr. Sim no final, né? Foi a chance que a gente teve de tocar junto com o Eduardo Danui na época, eu e meu irmão, e dali naturalmente nasceu o Dr. Sim. A gente, depois de gravar o disco e fazer uma turnê com o Supla, a gente inclusive pediu licença para ele, se ele permitia que a gente fosse para os Estados Unidos tentar a vida. É lógico que ele falou sim, mas é lógico também que na hora ele sentiu um pouco, porque, poxa, a gente estava com tudo com ele ali, inclusive eu adoro. A gente, muitas vezes na vida eu quis ser 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo para poder fazer tudo que eu podia por várias pessoas. Mas deixamos um arco muito legal com o Supla e temos uma grande amizade. O disco é espetacular, foi produzido pelo João Baroni e a banda do Supla no começo era o Conde e também o Luiz Carlini na guitarra. Depois entrou o Eduardo Danui. Então é um discão, recomendo quem quiser ouvir aí o disco Encolerado do Supla, é muito legal. Meu, olha que legal, né? Tantos nomes, né, Ivan, da música brasileira que você teve presente, um monte de história. A gente já falou já aqui de João Baroni, de Carlini, né, do seu irmão. Teve tantos. Teve com o Traje, teve Edgar Escandurra, teve Fafá de Belém, Paulo Ricardo, tanta gente, Marcelo Nova. A gente já tocou com tanta gente legal. E todo mundo sempre quer tocar com vocês. Todo mundo fala, é verdade. Sempre quando, até agora, assim, a gente ouve todo mundo falando, porque os Buzik. Então é legal ver a história que vocês construíram na música, né? Olhando para trás desses períodos aí que a gente está falando, imagina, a banda lá do final dos anos 80 e tá até agora, né, na ativa. É verdade. A gente faz com tanto coração, acho que as pessoas sentem isso, a gente leva muito a sério, né? Onde a gente pisa, a gente coloca o coração e tenta fazer sempre o melhor, porque é o que a gente mais vive mesmo. Acorda pensando na música, vai dormir pensando na música, a família é musical, não tem como, né? Sim, e aí, assim, você canta em inglês e em português também. Você prefere compor em qual língua? Tem uma diferença? Eu acho que com essa influência que a gente teve do nosso pai, porque a gente realmente, eu me lembro quando criança, o que a gente mais ouvia, criança digo 5 anos mesmo, era Louis Armstrong, Beatles, Elvis, sabe, eram coisas em inglês. E para nós, o inglês, a gente aprendeu a falar inglês desde criança através da música. E a fonética musical na língua inglesa, ela é muito manteigada, é muito fácil, é muito legal. E eu gosto muito de compor em português também, mas eu já digo uma coisa, é um desafio muito maior. Pelo jeito que você tem que colocar as palavras, rimar as palavras, é um pouco mais duro, vamos dizer assim, é um pouco mais duro você encaixar palavras em português, né? Por exemplo, você vai cantar, vou lembrar de algo que fiz no passado. Olha, vou lembrar de algo que fiz no passado, né? Aí você vai para o inglês, né? I remember something I did. Sabe? Já é tão bom. Parece que você já canta quando você fala inglês, né? Então, assim, é uma arte a ser muito respeitada também, todos que compõem em português. A gente teve muitas bandas, inclusive as primeiras bandas da vida, como você citou mesmo, Platina, Cherokee, Banda Tafo, em português, né? Então a gente começou toda a carreira também com essa coisa de cantar em português, mas principalmente quando a gente foi pro Dr. Sim, a gente falou, não, vamos fazer algo como a gente sempre sonhou, nesses moldes dos nossos heróis máximos, que eram Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Jimi Hendrix, essa turma. Então, a gente foi pro inglês de cabeça, mas sem nunca renegar a nossa pátria e nossa língua, né? Muito bom. Sabe que eu queria que você me falasse qual é a memória, a lembrança que você tem dos shows no Aramaçã. Agora é só uma coisa... Nossa, as pessoas não têm noção, quem não conhece o Aramaçã não sabe a grandiosidade que era isso. Que nem as festas da 97, que foram muitas que a gente tocou, 15 mil pessoas, uma coisa
coisa absurda. Fora os shows que a gente fez lá com o Dr. Sim, a primeira vez que o Dream Theater veio para o Brasil, Dr. Sim abrindo no Aramaçã. Eu acredito que Festa da 97 FM deve ter sido pelo menos umas 4 ou 5, tanto com o Tafo quanto o Dr. Sim, dividindo o palco com nomes como Golpe de Estado, Banda Nelson, Marcelo Nova. Era muita gente legal. Se não me engano, até Celso Blues Boy. Todo mundo. Era uma festa grandiosa. E parava São Paulo, né? Porque imagina, o ABC, na época, inclusive, era considerado o reduto máximo do rock nacional. Nossa, era demais. Bom, como eu te disse, eu te vejo e me remete lá atrás, é muito legal. Olha só, a gente está indo já para o final, mas antes da gente acabar, eu queria que você me falasse 3 músicas da sua carreira que as pessoas deveriam conhecer. Muitas já conhecem, mas vai que você fala alguma que a gente... Pode ser de todos os álbuns, tá? De todos os projetos. Tá. 3, né? Bom, acho que uma tem que ser Emotional Catastrophe, que essa música mudou a nossa vida, e acredito que foi um divisor de águas também para o rock brasileiro, internacionalmente falando. Explodiu na MTV, explodiu em vários países, que é Emotional Catastrophe, do Dr. Sim. Outra música, o primeiro clipe da MTV, produzido pela MTV Brasil, gravado em São Paulo e Nova York, que se chama Me Dê Sua Mão, que inclusive explodiu na época na Rádio 97, que você trabalhou também. É a Me Dê Sua Mão, da banda Tafo. E podemos voltar bem lá para trás, de repente, a música Fascínio, da minha primeira banda, Platina, de um disco lançado em 1985 pela Baratos Afins. Muito bom. Escuta, ô Ivan, de novo, eu queria ter nascido na sua casa. Porque vocês ouviram... Cara, vocês ouviam muita música legal e eu tenho certeza que seu pai nunca falou para você assim, músico? Não, aqui não, vai ter que trabalhar. Você nunca ouviu isso? Olha, você sabe que eu sentia nele uma certa tensão, assim, porque ele viu que não tinha jeito. Mas ele não sabia o que fazer, porque todas as vezes que a gente fazia uma melodia de criança ou ameaçava ir para um instrumento, o meu irmão muito precoce já no baixo, todas as vezes, até o final da vida dele, ele lacrimejou enquanto via a gente fazer algo musical. Se emocionava. A alma musical do meu pai é algo que eu nunca vi. Meu pai, André Buzik, e a minha mãe também, um incentivo máximo. Claro, eu acho que os planos dos meus avós e tios, assim, alguns deles, era que a gente realmente tivesse virado médico, talvez, engenheiro, advogado, porque a carreira musical é uma montanha-russa. Mas eu acho que a gente deu muita sorte de fazer uma coisa muito, muito real e muito bem sucedida, vamos dizer assim, né? Porque a gente conseguiu e está conseguindo levar música dia após dia e se conectar com as pessoas de várias formas, né? E agora com essa fase nova que eu estou apaixonado, que é essa fase do blues, que sempre foi um sonho meu, ainda mais que isso, esse disco no fundo, na realidade, ele é um tributo ao meu pai. Porque eu senti ele todos os dias da gravação. Quero agradecer sua presença aqui no Mistura, dizer que é um prazer saber da sua história. A gente está sempre acompanhando, viu? Você viu que eu estou acompanhando. Que legal, que honra. Obrigada, tá? Eu que agradeço, obrigado por me receber aqui. Um beijo. O Mistura Cultural fica por aqui, a gente se vê no próximo programa.